Nosso pastor, ele está ainda nas suas férias. Ele está lá usufruindo de um bom momento de descanso que ele precisava. E por enquanto ele deixou a equipe pastoral incumbida de compartilhar mensagens com você. E esse mês de janeiro nós estamos começando falando dos heróis da fé. Eles são heróis de fato. São pessoas que com certeza você já sabe quem é, você já ouviu falar, talvez você viu uma novela sobre, ou você viu um vídeo no YouTube, ou o seu filho assistiu um desenho. Eu tenho certeza que cada uma dessas pessoas você já conhece. E na semana passada nós falamos do pai da fé, Abraão. Falamos sobre uma fé que é obediente, que se move sem saber os detalhes. Você conhece a história, Deus chamou Abraão para ir a uma terra sem compartilhar um plano completo. E quando nós vemos essas pessoas, eu não sei você, mas eu gosto de fazer algumas perguntas. Mas você já parou para pensar o que levou essas pessoas, esses heróis, a realizarem o que eles realizaram? O que levou essas pessoas a tomarem esses tipos de escolhas e decisões? Você já se questionou o que foi que eles viram? O que foi que eles enxergaram? O que foi que eles entenderam? O que levou esses heróis da fé a terem essa fé? Eu não sei o que você acha, mas em Hebreus 11, é o capítulo que nós estamos trabalhando, ele vai dizer algumas coisas e existem algumas coisas que chamam a minha atenção. Primeira coisa, os grandes feitos desses heróis da fé foram feitos simplesmente e exclusivamente pela fé. Não foi inteligência, não foi uma estratégia de marketing, não foi um vislumbre de algo assim, foi realizado pela fé. E isso para nós, na nossa mente moderna, ela quebra. Porque hoje nós vivemos uma cultura que quer uma resposta rápida para obter aquele resultado. Uma pessoa que é muito bem sucedida, ela vai te vender um curso na internet com 3 dicas, 5 chaves para realizar aquela performance, aquele feito. Como ser o maior empresário, como ser uma melhor esposa, como ter aquele tipo de corpo. São passos rápidos, mas quanto essas pessoas não realizaram passos rápidos. Não foram uma estratégia, mas sim a fé. E a segunda coisa que chama a minha atenção é que o autor de Hebreus, ele gasta alguns versículos para alguns personagens, dizendo os porquês. Ele fez isso pela fé, porque tal coisa. Então eu quero te encorajar nessa semana você se debruçar ali em Hebreus 11 e estudar esses porquês. Porque aqui para mim estão os segredos, aqui estão a chave, aquilo que eles viram, o coração de cada um deles. E hoje eu quero compartilhar com você a fé que molda uma escolha. E essa escolha é uma escolha que recompensa. É a fé que determina a decisão. É a fé que muda o curso da vida. E o personagem que nós vamos falar hoje é Moisés. Eita. Você conhece a história de Moisés? Record passou uma novela, passou mais de uma novela sobre Moisés. E talvez você saiba que ele é o cara dos 10 mandamentos. Você conhece a história de Moisés pelas 10 pragas do Egito. Você conhece Moisés como libertador do povo. Ele é o cara que fez o mar se abrir. Ele é o cara que fez água sair de rocha. Ele é o homem usado por Deus para transformar um rio de águas amargas em águas doces. Ele é a pessoa que tinha um cajado que virava uma cobra. Ele era a pessoa que viu maná caindo do céu e codornizes voando onde eles poderiam pegar para serem alimentados. Você conhece Moisés por milagres. Você conhece Moisés por feitos sobrenaturais. Mas eu quero te propor nessa manhã, para nós olharmos além desses milagres e das batalhas, porque ele também lutou muita batalha, e nós vermos esses efeitos sobrenaturais como um resultado. Vamos olhar para a origem. Vamos olhar para como essa pessoa realizou isso. Por que ele realizou isso? O que levou ele a ter essa vida de feitos extraordinários? O que levou ele a tomar as decisões que ele tomou? O que tinha no coração de Moisés? Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus 11, versículo 23 ao 27. O seu aplicativo também, né? Diz assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses,
porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou-se ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A vida de Moisés, ela é cercada por fé desde o seu nascimento. Moisés, ele nasce num momento onde o povo hebreu está sofrendo uma grande opressão do Egito. Eles estão naquela terra como escravos, o faraó ele está morrendo de medo, porque aquele povo que entrou lá por causa de José, ele cresceu, ele se multiplicou e eles estão ficando muito grande. Então ele tem medo que esse povo se revolte contra ele. Então ele é mais forte, ele pega e fala assim: vamos escravizá-los ainda mais, vamos tornar a vida deles mais sofrida. E é esse contexto que Moisés nasce. E ele nasce em algo ainda pior. Quando é para ele nascer, o medo do faraó é tão grande que ele decide colocar um decreto de morte sobre todo menino hebreu que nascesse. Então as parteiras, elas iriam fazer os partos, elas iriam ver que é um menino, elas entregariam para os soldados matariam esses meninos à espada e jogariam esses meninos no Nilo. Pense você, grávida, ou você, o seu filho prestes a nascer, e há um decreto de morte sobre a vida dele. Você sabe que se for um menino, ele será morto. É nesse contexto que Moisés nasce. Mas a fé deixou com que os pais de Moisés tomassem uma escolha, fizessem uma escolha. O versículo 23 disse: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Havia um decreto de morte sobre a vida de Moisés, mas os seus pais deixaram que a fé direcionasse a forma deles agirem. E essa é a fé que vence o medo. A nossa fé, ela está em um lugar, ela está sendo depositada em um lugar. E a fé dos pais de Moisés estava depositada em um lugar seguro, que quando algo surgiu, a fé deles venceu o medo. Porque a fé que vence o medo, ela não treme diante dos decretos humanos, porque ela sabe quem realmente decreta. Ela sabe que ela está amparada e ela está segura nos decretos de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é o medo na sua vida que tem que ser vencido com fé? Talvez o seu medo não tenha que ser vencido só com coragem. O seu medo, ele precisa vencer com fé. Talvez seja o medo de você fracassar se você tomar uma decisão ou abrir um negócio. Talvez seja o medo de você se posicionar na sua casa. Talvez seja o medo de você tomar uma posição no seu trabalho. Você viver uma vida como alguém que crê em Deus. Talvez é o medo de não ser aceito. Talvez é o medo de você decepcionar os seus pais ou você decepcionar as pessoas. Esse medo, querido, ele pode ser vencido com fé, porque esse medo, ele não decreta nada sobre a sua vida. Talvez você tenha andado pautado em decretos humanos, palavras lançadas pelos seus pais sobre o seu casamento, palavras lançadas sobre a sua identidade, dizendo que você não pode nada. Palavras dizendo que você nunca vai ser feliz, que você nunca vai ser bem-sucedido, que você nasceu para ser traído. Palavras dizendo que os seus filhos, eles são burros, porque você ouviu isso dos seus pais. Não deixe esse decreto humano direcionar a sua fé. Creia no decreto de Deus e pela fé viva segundo os decretos de Deus sobre você. Sabe, nós podemos viver talvez um ano incerto, de incertezas na política, de incertezas ou crises financeiras. Talvez você viva um ano que é difícil educar os seus filhos porque eles estão entrando na adolescência. Ou talvez você esteja passando uma crise no seu casamento. Não deixe que os decretos humanos digam o destino disso. Há um decreto de Deus sobre você. Há um decreto de Deus sobre a tua casa, há um decreto de Deus sobre as suas gerações. Há uma promessa na palavra.
A palavra está cheia de promessas. Então, pela fé, viva elas, acesse elas. Quando você abrir a sua Bíblia, veja versículos virando realidade. Diga, pela fé eu vivo isso, pela fé eu serei uma esposa frutífera, pela fé os meus filhos serão abençoados. Porque a palavra diz que aqueles que creem no Senhor, o Senhor abençoará até a 1000ª geração. Então quando você lê, quando você abrir a palavra, veja como vida. E foi isso que os pais de Moisés fizeram, eles o esconderam. Mas não dava para esconder um bebê em casa, então passou-se o tempo, 3 meses, ele ainda era um bebê. Então eles decidiram colocar ele num cesto e colocá-lo à margem do rio Nilo. Vamos esclarecer uma coisa, que para mim eu acho muito engraçada. Quando você é criança, quando você assiste talvez um desenho, você imagina que eles botaram um bebê dentro de um cesto e tacaram no rio. Não é bem assim. Seria muita loucura você colocar um bebê e tacar num rio. Na verdade, eles colocam ele no cesto e deixam ele à margem. Eles deixam ele na margem. Eles não botam um bebê no rio. Fica meio estranho isso. Então, eles deixam ele ali. Miriam, a irmã de Moisés, mais velha, fica ali vigiando ele de longe. Você já conhece a história. A filha de Faraó desce, vai tomar um banho e vê aquele bebê e decide adotá-lo. E algo maravilhoso acontece. Ela está adotando ele, então se ela está adotando um bebê, quer dizer que ela não esteve grávida, então ela não pode amamentar aquela criança. Ela chama Miriam diz, propõe para que os pais dela, para que a mãe dela amamente Moisés. Então nos primeiros anos da vida de Moisés, Deus permite que ele cresça com a sua família de sangue. Isso é extraordinário. Algumas tradições, a tradição judaica na verdade, ela vai dizer e vai subestimar que ele viveu 12 anos com a família biológica. Mas vamos supor que é um bebê em fase de amamentação. Então ele deve ter vivido uns 3 anos, no máximo 5. Mas são esses primeiros anos que são um tempo suficiente para ele receber a identidade e a fé antes dele voltar para o palácio. É naqueles anos que isso vai ser enraizado no coração de Moisés. E a fé, querido, ela não pode ser transmitida como uma simples tradição. É a nossa tradição, nós nos comportarmos moralmente desse jeito. É tradição da nossa família nós virmos à igreja aos domingos. É tradição da nossa família nós fazermos essa oração antes de dormir. Querido, se você quer criar os seus filhos na fé, não transmita a fé como uma tradição. Porque a tradição, ela vai te ensinar o que fazer. A tradição transmitida para uma família para outra é como se comportar, é como fazer. Mas a fé é como nós vivemos. É como nós pensamos, é para o que nós vivemos, o objetivo de vida dessa família. E é isso que Moisés ele está recebendo. Então eu quero te dizer que a sua fé, ela deve inspirar os seus filhos a fazer algumas perguntas, a procurarem essas respostas. Por exemplo, tenha uma fé, um comportamento que reflete essa fé. Que faça o teu filho perguntar, por que o meu pai, ele é tão bondoso com aqueles que querem o mal dele? Por que a minha mãe, ela é tão sábia? Por que naquele dia eles estavam prestes a brigar, mas mamãe tomou a decisão de acalmar as coisas? Por que eles fazem? Por que eles amam as pessoas? Por que eles cuidam do próximo? Por que eles tomam essas determinadas decisões? Por que eles renunciam a algumas coisas? O que eles entendem? Faça os seus filhos questionarem o que o papai entende e ele dizer, eu também quero entender. Eu também quero viver isso que ele vive. Porque a fé geracional não é herdada pela tradição, mas ela é despertada pela revelação. Deus não tem netos, Deus tem somente filhos. Eu sou uma pessoa que nasceu geracionalmente na fé. Os meus avós se converteram, os meus pais nasceram na fé. Então, eu venho de longas gerações, na verdade, do lado da minha mãe, o meu bisavô que se converteu. Eu sou a 5ª geração. Como você mantém gerações, tantas gerações na palavra? Eu vou te dizer que não são todos os meus primos que estão vivendo na fé. Não dessa família aqui, mas da outra família. É muitos primos. Como eles vivem? Por que eu permaneci? Porque eu tive uma revelação. O seu filho, ele precisa ter uma revelação de quem Deus é. E essa revelação, ela vai começar através da tua vida. Através do que ele vê, que você corresponde à fé. É isso que Moisés vê nos pequenos anos e isso enraiza no seu coração. Isso foi fundamental para a formação dele. Então, quando ele
mais velho se depara com uma situação de injustiça, essa fé é despertada. Você já conhece a história. Ele vê um escravo sendo maltratado, então ele vai tentar separar a briga, ele acaba assassinando o soldado egípcio e ele tem que fugir. E aí vem o versículo 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. A fé de Moisés fez ele renunciar à sua posição. A fé dele fez ele renunciar os seus privilégios. A fé dele fez ele sair daquele sistema que o beneficiava. Ah, mas que tipo de fé é essa? Por que ele faz isso? Porque ele vê que com o que ele acredita, aquele sistema não condiz. Ele vê que essa posição de privilégio não faz parte dele, porque a identidade dele não está ali, mas está ali junto com o povo. Ele se depara que ele é um príncipe no Egito, sendo muito rico, tendo grandes coisas, mas isso não faz parte do que ele crê. E a fé de Moisés guia a escolha dele. A fé de Moisés mostra o que precisa ser renunciado. Esse é um tipo de fé, a fé que renuncia. A fé que você olha para o seu redor e você vê que essas coisas não combinam mais. Que essas coisas, elas não significam nada comparado àquilo que você acredita. Não faz sentido mais. Você não faz parte mais daquilo. É uma fé que nos mostra o que nós decidimos. E a minha pergunta para você é: quantos de nós estamos dispostos a largar posições? Quantos de nós estamos dispostos a desfazer negócios que nós fizemos ilicitamente? Porque antigamente a nossa fé era aquilo, a nossa fé é que eu preciso ser rico, a nossa fé era que se eu fizer esse negócio eu preciso melhorar. A minha fé estava no dinheiro. Agora a tua fé não está mais no dinheiro. Você está disposto a desfazer esse negócio ilícito? Você está disposto a deixar a tua fé guiar quais lugares você frequenta? Quais amizades você faz? Você está disposto a deixar com que ela guie as suas escolhas? Ao talvez você ter que abandonar uma posição de privilégio, que foi talvez construída numa relação que queria outras coisas, com segundas intenções. A fé deve mover o tipo de escolha que nós fazemos. Lembra que nosso pastor falou no primeiro culto do ano? Fé não é o que eu digo, mas o que os outros veem que ocupa o centro do meu coração. O que ocupa o centro do teu coração? O que os outros estão vendo? É a tua fé em Deus que vai mostrar o que ocupa o teu coração. E é essa escolha que você vai fazer. Sabe, as suas escolhas, elas são realmente guiadas pela fé em Deus, ou elas são guiadas por uma fé aqui, pela fé em você? É algo que nós precisamos refletir, porque a palavra ela vai dizer que há uma fé que move montanhas. Mas como nós vamos ter uma fé que move montanhas se ela não move as nossas escolhas? Você quer olhar para a montanha e dizer: montanha, se joga. Mas você não quer deixar ela ditar o que você escolhe? Você quer ver pessoas sendo curadas, mas numa simples escolha do que fazer, você não deixa que isso entre no teu coração. Moisés, ele fez essa escolha pautada na fé. Ele preferiu sofrer do que usufruir de um prazer. Nós somos seres carnais que a nossa carne ela clama por um prazer. A nossa carne ela clama para você ficar no sofá vendo Netflix e comendo todas as porcarias possíveis. Esse é o desejo da nossa carne. A nossa carne ela quer dormir, ela quer comer. Isso é carnal, é da carne. Mas ele prefere largar esses prazeres e usufruir e viver uma vida talvez de sofrimento. Ele abandona uma vida de príncipe para sofrer com o povo escravo. Mas querido, lembra? Ele ainda não sabe que ele vai ser o libertador. Ele ainda não sabe o que ele vai ganhar com essa fé. Ele ainda não sabe que ele vai abrir o mar. Ele ainda não sabe todos os milagres que ele vai viver. Nessa hora ele está fazendo uma escolha literalmente pautada em sofrer. Porque ele entende algo que é precioso. Ele entende que preferia sofrer com o povo de Deus do que viver as glórias do Egito. E quais são os prazeres transitórios
que tentam firmemente se agarrar em você e em mim? Quais são os prazeres que você não quer abandonar? Já parou para pensar por que isso ainda divide o teu coração? Eu não sei há quanto tempo você está na fé, mas por que ainda coisas dividem a nossa mente, dividem o nosso coração? Sabe, querido, sem visão eterna, o pecado sempre vai parecer vantajoso. Quando você olhar para a tua carne, quando você olhar para aqui, para esse lugar, pecar, satisfazer a carne, sempre vai parecer uma vantagem maior. Mas quando você tem uma visão eterna, aí você vê que é uma escolha que recompensa. Porque tua escolha ela vai te recompensar, não importa qual você faça. Mas existe uma recompensa aqui, uma recompensa eterna. O seu pecado vai ser vencido quando uma visão eterna do para que você vive, você tiver. E é isso que leva Moisés a renunciar. Vamos ver o versículo 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. O desprezo para ele era uma riqueza maior do que a glória no Egito, porque ele contemplava a recompensa. A fé que você deixa você fazer uma renúncia, ela só é uma fé que faz uma renúncia porque ela vê uma recompensa maior. Ela vê uma recompensa maior do que essa terra pode oferecer. Sabe, ela vê uma recompensa maior do que você gastar os seus dias rolando o Reels do Instagram. Ela vê uma recompensa maior do que os negócios que você faz. E o versículo diz que Moisés entendeu isso. Sabe, a versão King James vai dizer que ele considerou o próprio Cristo superior. Porque ele entendeu o verdadeiro tesouro. Ele entendeu uma coisa que era de verdade, ele contemplou essa recompensa. Deixa eu te lembrar algo na história. Jesus ainda não veio nessa época. Ele, na verdade, está participando desse plano de Deus para a redenção do mundo. E a Bíblia nos diz que ele contemplou essa recompensa. Naquela época, ainda como escravo, ele viu algo que valia. Ele viu que, na verdade, naquele momento, Deus estava levantando uma nação. E dessa nação viria o Salvador. E Moisés, nessa escolha que ele faz parte disso. Porque ele viu algo superior, ele viu algo que valia a pena. E a escolha de Moisés reflete uma compreensão profunda das consequências eternas das suas ações. É um retorno eterno versus um retorno passageiro. Na tua vida, o que é retorno passageiro? O que é retorno eterno? Lembra, a gente já falou sobre investimento. Você está investindo aqui ou na eternidade? Mas como a gente sabe o que a gente está buscando? As nossas escolhas refletem qual recompensa nós estamos buscando. A tua escolha, ela reflete qual recompensa você está buscando. Nas suas escolhas, você vê se o retorno que você está buscando é, na verdade, eterno, ou se ele é passageiro, ele é transitório. Talvez o que realmente vai mudar a sua vida, meu querido, não seja um treinamento de performance. Não seja um curso na internet que você vai fazer. Não seja um final de semana retirado em algum lugar. Não seja uma palavra dita por um grande homem de Deus. Nem uma palavra profética. Mas é uma visão mais clara, mais alta daquele que é a recompensa. É você vê-lo de fato, porque a recompensa, querido, não é uma coisa, ela é uma pessoa. E o que eu tenho para te dizer é que se o mundo ainda brilha para você, olhe para Cristo. Se ainda há coisas no seu coração que anseiam nessa terra, olhe para Cristo, porque um olhar na face de Deus faz com que essas coisas da terra percam a beleza. Sabe, aquilo que antes você ansiava tanto, hoje não importa mais. Aquilo que você trabalhava tanto, não importa mais. E essa é uma palavra dura. É uma palavra que nos desfaz. Mas lembra, há uma escolha que recompensa. Sabe aquele pecado que você queria tanto cometer, aquilo que você queria tanto fazer, quando você olha para a face de Cristo, aquilo não vale mais a pena. Você deixa aquilo. Se há paixões no seu coração, paixões mundanas que ainda ardem, você precisa de uma visão superior de Cristo.
E eu estou te falando isso como alguém que viveu isso. Sabe, eu tinha grandes sonhos na minha vida, eu almejava alcançar grandes lugares, mas uma visão de Cristo, ela muda o circo da sua vida. Ela faz você tomar uma escolha, porque você vê uma recompensa que é maior. Querido, se você está lutando com sentimentos de injustiça, você se sente injustiçado porque alguém te deve alguma coisa, porque alguém te feriu, porque alguém fez algo contra você e essa pessoa precisa pagar. Você precisa de uma visão superior de Cristo. Porque aí você entende que tudo foi pago por Ele. Aí você entende que Ele consegue te recompensar. Se você ainda luta com sentimentos de eu me sinto o pior dos seres humanos, ou você está sofrendo, você está passando por uma situação difícil, talvez um câncer, talvez uma situação financeira, olhe para Jesus. Ele tem a resposta. Sabe, não vem aqui nesse lugar buscando respostas humanas, não vem aqui nesse lugar para ouvir bons cantores, não vem aqui nesse lugar para ver bons pastores pregando, vem aqui para encontrar a Cristo. Porque é a presença de Jesus que muda tudo. E Moisés, ele entende que havia uma recompensa superior ao Egito. E há uma recompensa superior ao status dessa cidade. Há uma recompensa superior ao dinheiro. Há uma recompensa superior à comissão que você tanto trabalha para ganhar. Há uma recompensa superior a um casamento feliz. Há uma recompensa superior a filhos maravilhosos e lindos e inteligentes. Há uma recompensa superior a toda a glória que você venha conquistar. A aprovação das pessoas não é nada, porque há uma recompensa superior. Você não vai mais lutar com sentimentos de será que eu vou ser aceito, porque há uma recompensa superior. Você não vai mais se sentir envergonhado ou culpado, porque você encontrou uma recompensa superior. E essa fé que vê a recompensa é uma fé que permanece firme na escolha. Versículo 27 vai dizer que pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Você já conhece a história? Aos 40 anos ele sai do Egito, vai para outra terra. Lá ele casa, lá ele tem filhos e um novo negócio. Moisés vira pastor de ovelhas. Mas mais 40 anos depois, com 80, ele tem uma nova escolha. Ele tem um encontro com Deus no alto do monte. E ali ele é chamado para livrar o povo. Ele gasta alguns capítulos na Bíblia dizendo para Deus por que ele não é bom para aquela categoria. Mas Deus não se importa com a tua performance. Deus se importa com o que Ele vai fazer. E Ele chama Moisés, e Moisés vai libertar o povo. E dali para frente, a vida de Moisés vai ter muita oposição. Dali para frente ele vai ter que lutar contra o faraó. Dali para frente ele vai ter que guiar um povo com muita fome no deserto, reclamando o tempo inteiro. Dali para frente vão haver batalhas, dali para frente vão haver milagres também. Mas sabe como Moisés permaneceu firme na escolha de obedecer a Deus? Ele teve uma visão daquele que era invisível. Ele teve uma visão de Deus. Não foi ele olhar para a terra. Não foi ele olhar para as suas próprias limitações, por mais que ele gastou um capítulo inteiro falando de todas elas. Não foi ele olhar para os números, porque ele tinha muita gente. Não foi ele olhar para os milagres que ele estava realizando. Não foi ele olhar para as coisas que estavam acontecendo, mas para o próprio Deus. E Moisés, ele tem um relacionamento profundo com Deus. A palavra vai dizer em Êxodo 33, que o Senhor falava com Moisés, face a face, como aquele que fala com um amigo. É esse olhar diário para Deus, falando com Ele como um amigo que o mantém firme na escolha. É esse olhar que mantém o teu coração centrado. Sabe, a gente vem, a gente se converte, você está tentando viver uma vida certa. Você está tentando agradar a Deus, mas ainda há divisões, ainda há coisas que te chamam. Como você sente seu coração de volta? Olhando para a face de Deus, passando tempo com Ele. Porque assim, é muito fácil a vida do Moisés ali virar sobre lutas, virar sobre pessoas reclamando o tempo inteiro. Ou também virar sobre milagres, mar se abrindo. Mas não é isso que guia ele, é a face do Senhor. Porque ele entendia o que de fato era importante. Não eram as coisas que ele estava fazendo. Não eram as coisas que Deus poderia fazer, mas era o próprio Deus. E uma fé madura, ela é centrada em quem Deus é, e não no que Ele pode fazer para você.
Talvez o Senhor esteja te chamando nesse ano para você crescer na sua fé, numa fé madura. No que Ele pode, não no que Ele pode fazer, mas em quem Ele é. Talvez o seu relacionamento tenha sido pautado até agora numa troca, numa barganha com Deus. Deus, se eu orar todos os dias essa semana, o Senhor vai me dar aquele cliente. Deus, se eu fizer jejum, o Senhor vai me perdoar. Deus, se eu vim aqui na igreja, eu servi bem bonitinho, eu vou ser uma pessoa de sucesso. Isso é uma barganha. Deus não está nos chamando para isso. Deus está nos chamando para um relacionamento pautado em quem Ele é. Porque isso é um relacionamento sincero. Imagina as pessoas se relacionar com você por causa daquilo que você pode fazer. E isso leva Moisés a fazer uma oração perigosa. E quantas orações perigosas você tem feito? Após o povo cometer a idolatria lá no Monte Sinai, já estou acelerando a história, Deus fala assim: não irei mais com vocês. Vou mandar um anjo no meu lugar. Vocês vão chegar na terra prometida. Porque isso é sobre isso que Deus é. Ele é tão bom e Ele é tão fiel, que mesmo que a gente vacile, Ele promete aquilo que Ele cumpre. E é isso que Ele está falando para o povo. Vocês vão chegar na terra prometida porque eu prometi. Mas eu não irei. E Moisés tem uma resposta que revela o coração dele. Em Êxodo 33, 15 e 16. Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o meu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Ele está disposto a viver uma vida no deserto, com gente reclamando pra caramba. E ele tendo que liderar essas pessoas. Porque ele entende que não vale a pena ele entrar naquela terra que emana leite e mel, se ele não tiver a presença do próprio Deus. E aqui está a grande divisão do meu coração e do teu. Sinceramente, analise você mesmo. Qual é a tua resposta? Se alguém te disser, ou se eu te disser, que você vai ter tudo o que você sonha, você vai ser muito próspero. Todas as promessas do Senhor vão se realizar na sua vida. Você vai chegar no lugar que você deseja, mas Deus não vai estar com você. Vale a pena? Vale a pena? Ou não valeria mais a pena uma vida que talvez, aos olhos humanos, você não seja tão bem sucedido? Talvez a sua vida intrigue algumas pessoas, algumas metas não sejam tão cumpridas, ou você sofra um pouco. Mas Deus, Ele te acompanha dia e de noite. Aonde você vai, Ele vai. O que você precisa, Ele te entrega. Ele está com você diariamente. Sabe, a fé que viu a recompensa, ela não negocia a presença. Ela não negocia a pessoa. Eu não quero o meu sonho, porque o meu sonho vira Ele. O meu sonho, o meu objetivo de vida vira Ele. E se eu ainda realizar o meu sonho e Ele não estiver comigo, não vale a pena. Você já parou para pensar talvez naquela vida bem sucedida, com muito dinheiro, sendo o melhor de todos, mas você não tem os seus filhos do seu lado? Você talvez não tenha o seu marido ou sua esposa, vale a pena? Agora imagine com o próprio Deus, vale a pena? Estar naquele lugar sem Ele. Moisés entendeu que o que tornava aquele povo e ele mesmo era a presença de Deus. E eu vou te dizer, o mesmo é conosco. O que te torna um funcionário diferente é a presença de Deus. O que torna a tua empresa diferente é a presença de Deus. O que vai tornar a tua casa de fato um lugar de paz. De fato o teu casamento feliz. De fato vocês terem uma família plena e estruturada é a presença de Deus. Porque Ele é a recompensa. Não são os milagres, não são as promessas, mas é o próprio Deus. E isso deve confrontar o meu coração e o teu, porque Moisés, ele entra tanto nisso, que ele pede para ver a glória de Deus. E Deus mostra a glória. Deus cobre ele com a sua mão. Moisés fica atrás de uma rocha. Deus ainda passa de costas. Porque tamanha é a glória. E sabe, querido, quando Deus passa na frente de Moisés com a glória, Ele passa dizendo quem Ele é. O versículo vai dizer que Ele proclama: Yahvé, Yahvé, o Deus bondoso, rico em misericórdia, tardio em irar-se, que abençoa aqueles até a 1000ª geração.
Quando nós vemos quem Ele é, você vê que tudo se torna sobre Ele, não sobre nós, e não sobre o que nós podemos fazer. Esse entendimento é o que faz nós permanecermos firmes até o fim. E eu vou te dizer que o final da vida de Moisés, ele é anticlimático. O final da vida de Moisés não é o ápice da terra, não é a glória terrena. Sabe, no momento que ele tira os olhos de Deus e do que Deus falou, ele peca. Deus manda que ele fale com uma rocha para trazer água para as pessoas. E o povo, gente, 30 anos, mais de 30 anos no deserto. Eles ainda estão, por que você nos tirou do Egito? São 30 anos ouvindo reclamação. E Moisés naquele momento ele se ira, em vez de ele falar com a rocha, ele bate nela. E por causa disso, ele não entra na terra prometida. Imagine se o coração de Moisés estivesse de fato na terra prometida. Seria um terrível fim. Mas não está ali. E Deus, ele é tão bondoso que ele permite que Moisés veja essa terra de longe. Mas veja as palavras a respeito de Moisés quando ele morre. Em Deuteronômio 34:10. Em Israel, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Nunca mais se levantou alguém que fazia o que ele fazia. Nunca mais levantou alguém que olhava para Deus como ele olhava. O final do capítulo 11 de Hebreus, sobre todos esses heróis, esse é o veredito final. Todos estes, mesmo tendo obtido um bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Sabe o que é isso, querido? Deus prometeu algo terreno para eles. Mas no meio do percurso, eles olharam que aquilo que era terreno, que Deus prometeu, não era nada comparado a ter o próprio Deus. E ainda que essas coisas não se realizaram, eles viram de longe, eles vislumbraram o plano da salvação. E eles foram aperfeiçoados, eles foram salvos, assim como eu e você, somente pela fé. Não foi pelos feitos, porque eles tropeçam várias vezes, mas foi pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Essa é a conclusão sobre esses heróis. E Deus, ele é tão bom, ele é tão rico em misericórdia, que séculos depois, quando Jesus vem à terra, antes de Jesus ser crucificado, ele sobe no monte para orar. Você se lembra disso? Ele está lá com os seus discípulos. E Jesus, ele é transfigurado. O que isso quer dizer? A face dele se transforma na glória que de fato ele tem. E sabe o que é mais incrível? Moisés, em espírito, junto a Elias, aparece naquele lugar e vê a face de Cristo. Demorou séculos para acontecer. De fato, ele morreu para acontecer. Mas Deus cumpriu o que ele prometeu. Moisés, dentro da terra prometida, ele viu a glória de Deus. Porque a Bíblia fala a respeito de Jesus, o resplendor da glória do Pai. E ele conseguiu aquele que ele tanto almejava. Nós estamos vivendo uma vida tentando ser corretos e tentando terminar bem. E eu estava esses tempos na casa da minha avó, conversando com ela sobre esse capítulo. E eu vou usar a ilustração que ela compartilhou comigo. Ela falou assim, ela costura, né? Eu não. Sabe como é que eu corto um tecido reto? Não é olhando para onde a tesoura está indo, mas olhando para o final dela. Sabe como é que eu faço uma linha reta? Eu não sabia fazer linha reta, eu desenho muito mal. Não é olhando para onde o lápis está indo, mas é para onde eu quero chegar. Sabe como é que você vai ter uma vida reta nessa terra? É olhando para onde você quer chegar. É olhando para o fim. Não é olhando para onde os seus pés estão pisando, porque às vezes o terreno é incerto. Não é olhando porque às vezes tem um mar na sua frente. Não é olhando para cá, não é olhando para as pessoas. Não é olhando às vezes para o teu marido, que você queria tanto que ele se posicionasse. Você queria tanto que ele fosse o provedor da tua casa, mas você não está conseguindo. Não é olhando para ele. Não é olhando para sua esposa que o seu casamento vai ser melhor. Não é olhando para a limitação dos seus filhos e para a malcriação que eles estão tendo hoje.
é olhando para uma visão eterna. Porque ali você recebe a visão de Deus sobre aquilo. Então, fixe os seus olhos em Jesus. Eu estou te falando tanto sobre olhar, mas como que a gente olha para Jesus? Pegue a palavra e quando você lê, veja o caráter dele. Lembra que eu falei, Deus passa na frente de Moisés dizendo: rico em misericórdia, tardio em irar-se. Esse é o caráter dele, isso é quem ele é. A palavra vai dizer sobre Jesus que ele é manso de coração, que ele é humilde, sabe? Medite sobre quem ele é. Pense assim: meu Deus, tu é tão humilde, eu sou tão arrogante, mas o Senhor é tão humilde, me deixa ser como você, me faça ser como você. Sabe, quando você chegar aqui na igreja, no momento de adoração, enquanto você canta, feche os seus olhos e veja Cristo, e contemple quem Ele é, e lembre-se, e diga: é verdade, Senhor, e o Senhor é isso mesmo. Lembre o que Ele fez, lembre o que Ele fala. Hebreus 12, 1 e 2, que é a continuação de tudo isso, vai dizer: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Foi Ele quem escreveu a fé, foi Ele quem consumou ela, é nele que nós olhamos. Por isso, viva pela recompensa eterna. Há uma alegria que só será completa quando nós não estivermos mais aqui. Por mais que nessa terra você venha usufruir de coisas que são muito felizes, que enchem o seu coração, há uma alegria que só vai ser completa no grande dia, aonde nós estivermos face a face com Ele, diante do trono. Povos de toda tribo, língua e nação, aqueles comprados pelo sangue do Cordeiro, eu e você. Ali a nossa alegria vai ser completa. Então, meu querido, se você está sofrendo hoje, há uma alegria que vai ser completa. Viva por essa alegria. Viva esperando esse dia. Sabe, busque ter saudade da eternidade. A Bíblia vai dizer que Deus colocou no coração do homem o anseio da eternidade. Nós precisamos cultivá-lo. Cultive isso. Quebre a lógica do mundo com escolhas feitas pela fé. Deixe as pessoas questionarem mesmo, porque a nossa cidade, ela precisa saber que existe uma recompensa maior, e esse questionamento vai vir através da tua vida. Quando você sai desse lugar, a presença de Deus te acompanha e você é enviado, e através da sua vida as pessoas vão ver que há uma recompensa que é maior. Gere perguntas, inspire uma vida de renúncia, uma vida que não faz sentido para o mundo, mas para aqueles que estão na fé, é uma vida que inspira. Na sua casa, seja o herói da fé dos seus filhos. Eu tenho o privilégio de estar cercada por pessoas que são heróis da fé, que trocaram dinheiro, que trocaram negócios, que trocaram prazeres, uma vida muito mais tranquila. E isso me faz eu me questionar: Deus, o que eles viram? Qual é a verdade que eles viram? Qual é a verdade que Moisés viu? Eu quero ver. Qual é a verdade que essas pessoas viram? Deus, Ele não tem filhos preferidos, mas Ele tem pessoas que fazem perguntas corretas, que levam a você viver esses feitos, perguntas perigosas, que te custam tudo. Eu quero te convidar a você a se colocar de pé.